Olá, meus irmãos, graça e paz. Mais um dia, um excelente dia na presença do Senhor, né? Cheio da graça e da bondade do nosso Deus. O nosso texto de hoje é o Salmo 112, um salmo muito gostoso, né, para meditar. Mas meditarmos em salmos, né? Tirando alguns salmos, os salmos imprecatórios, mas os demais salmos são muito gostosos, sempre poemas, poesias, canções. Então, com certeza, alegra os nossos corações, traz realmente uma satisfação de estar lendo e uma alegria. E o Salmo 112, de uma forma muito especial, ele traz algumas promessas, né? Promessas a qual Deus nos dá, promessas que a gente pode declarar poderosas. Mas para quê? Para quem são essas promessas? A quem essas promessas são direcionadas? A qualquer pessoa? Não. Porque às vezes a gente ouve pessoas dizendo assim, não, porque eu tenho uma promessa de Deus. Sim, mas muitas das promessas de Deus, na sua grande maioria, são promessas condicionadas, né? Deus condiciona algo, algo precisa ser feito para que a promessa possa ser, vamos dizer assim, ativada, olhando dessa forma. E aqui nesse Salmo 112 vai dizer isso, né? Como é feliz o homem que teme ao Senhor e continue tem grande prazer em seus mandamentos. Então a promessa que está no Salmo 112 é uma promessa para aqueles que amam e creem na palavra de Deus. Aqueles que realmente amam, obedecem, que meditam, que têm prazer. Não é só simplesmente aquela situação, né, de que, tenho que fazer, né? Claro que quando a gente inicia, muitas vezes, no estudo da palavra, na carreira cristã, a gente vai perceber que algumas coisas é feito como fisioterapia, né? Vai fazendo meio que no empurrão, meio que de qualquer forma, vai fazendo, não de qualquer forma, mas fazendo por fazer. Mas a gente precisa chegar num estágio, no momento das nossas vidas, a qual nós fazemos por prazer. Aquilo traz alegria no nosso coração de fazer. Não ver a hora de fazer. Não só aquela situação, poxa, preciso não ler a Bíblia ainda, né? Preciso ler. Essa semana tô meio relaxado. Peraí, deixa eu... Não é aquela situação de ler simplesmente para preencher, né, um relatório, simplesmente para um programa em si, mas por gostar, sabe? Já leu a Bíblia, já fez devocional, em algum momento te dá vontade, te dá desejo de ler a palavra, de ter realmente esse tempo. E aí o versículo 2 diz: seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Aqui há uma promessa. A promessa o quê? De que aqueles que amam a palavra do Senhor e que aqueles que têm prazer na palavra do Senhor, a sua geração será abençoada. Olha que maravilha, olha que coisa gostosa de pararmos e meditarmos, de saber que aquilo que eu faço hoje vai afetar a minha geração. Por mais que em algum momento os nossos filhos possam decidir por caminhos tortuosos, se afastar do Senhor, mas nós sabemos que nós fizemos a nossa parte de ensinar, de mostrar o quanto amamos a palavra, o quanto amamos o Senhor, e então é abençoada porque temos a palavra do Senhor, e diz, né, que aquele que ensina o seu filho no caminho que se deve andar, quando ele for grande ele não vai se desviar. Então nós vamos crer nessa verdade, crer nessa palavra. Às vezes sabemos que não é fácil, sabemos que é todo um processo que precisa ali, né, de ter muita graça do Senhor, muita ação. O versículo 3 diz: grandes riquezas há em sua casa e a sua justiça dura para sempre. A riqueza não é simplesmente o dinheiro, a riqueza não é simplesmente o recurso, mas a riqueza é a paz. A riqueza é poder sentar ao redor de uma mesa e desfrutar de um tempo de comunhão. É de repente passar horas e horas tendo prazer disso. Essa é a maior riqueza. E quando a palavra do Senhor é o centro da nossa vida, quando Deus é aquele que traz o prazer, todas as outras coisas que nós fazemos também estará nos dando prazer a cada dia. E isso que nós precisamos meditar. E o Salmo continua falando de outras questões, outras situações. Olha o versículo 6, né, diz: o justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Algo que no momento que a gente estava fazendo, né, o homem ao máximo, uma das coisas que a gente colocou sempre foi isso, né? Não simplesmente o fato de deixarmos herança, mas deixar legados. E aqui fala sobre isso, né? Sobre legado, de que realmente o justo jamais será abalado,
para sempre o quê? Se lembrarão dele, da sua fé, da sua postura diante de Deus, daquilo que ele realmente sempre buscou diante do Senhor. E não há maior alegria de poder ver os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos, né, ali buscando ao Senhor, temendo ao Senhor, servindo ao Senhor a cada dia. Já para encerrar, muita coisa nesse salmo, mas o versículo 7 diz: não temerá más notícias. Seu coração está firme e confiante no Senhor. Ele não teme más notícias. Más notícias virão? Com certeza. Mas por que ele não teme? Porque o seu coração está firme. Mas firme em quem? Firme no Senhor. Então que possamos pensar, possamos realmente avaliar todo esse texto e ver o que precisamos melhorar, o que precisamos fazer. De repente muitas coisas ainda não fizemos. Será que de repente dá para fazer? Se não dá mais tempo, mas podemos ensinar outros para que outros façam. Porque a palavra do Senhor é o amor ao Senhor, é o prazer em Deus que faz toda a diferença nas nossas vidas. Deus abençoe, meus irmãos. Excelente dia mais uma vez em nome de Jesus.